Por que Bolsonaro não reage? O que está acontecendo com o presidente, com o governo e com a direita liberal conservadora brasileira? Olá pessoal, tudo bem? Eu criei esse canal aqui para fazer análises políticas posicionadas. Eu sou o cientista político Paulo Moura, tenho mestrado em ciência política, doutorado em comunicação. E a ideia é usar os conhecimentos da história, da ciência política e da teoria da comunicação para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo na política brasileira. Hoje nós vamos falar da situação do governo Bolsonaro, do que está acontecendo com o presidente e com o nosso movimento liberal conservador. Para entender o que está acontecendo com o presidente e com o governo, primeiro é preciso entender o que está acontecendo com o nosso movimento. O movimento liberal conservador que surgiu na política brasileira a partir de 2013, com as mobilizações para derrubar o governo da Dilma, e foi evoluindo e assumindo cada vez mais a sua cara ideológica, os seus valores e os seus princípios. No vídeo que eu fiz sobre intervenção militar, eu mostrei que os militares cometeram um duplo erro. Em primeiro lugar, deixaram a esquerda livre na universidade e ela formou 3 gerações de profissionais que hoje estão no poder nas universidades, nas redações da imprensa, no meio cultural e até no meio religioso. Mas esse não foi o único erro. Os militares também tiraram da cena política a direita civil, liberal e conservadora que existia. A consequência disso é que a direita passou a ser associada às práticas do regime militar. Qualquer pessoa nos últimos anos que levantasse a cabeça para se dizer de direita, para se dizer liberal e conservadora, imediatamente era constrangida, sofria bullying, acusada de ser defensora do autoritarismo, da tortura e de práticas com as quais a direita civil que existia antes do regime militar nunca se identificou. Então, a direita sumiu da cena política nos últimos 30 anos e a esquerda dominou, reinou sozinha. Nós só voltamos à cena política a partir de 2013, quando a ameaça do PT às nossas liberdades, às nossas propriedades, às nossas famílias chegou a um ponto que só saindo às ruas e lutando para evitar o mal maior, que seria a implantação de uma república bolivariana ao estilo venezuelano no Brasil. O que fizeram os militares também? Na política, eles proibiram todos os partidos políticos que existiam e criaram um sistema bipartidário. Pelo lado do governo existia a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação, e a oposição toda se reuniu em torno do MDB. Em ciência política, isso que os militares fizeram se chama engenharia social. Imaginar que é possível moldar o comportamento da sociedade, mudar a cultura política de uma sociedade, criando estruturas políticas artificiais, tentando enquadrar a realidade e o comportamento das pessoas em estruturas artificiais. Como nós vimos, não funcionou. Quando terminou o regime militar, voltaram à cena política todos os partidos existentes antes, alguns com outros nomes, exceto o PT, que é novo, mas representa a velha ideologia da esquerda. A direita ficou praticamente sem representação política. E aqui, quando eu falo direita, eu falo de uma direita ideológica, liberal, conservadora. Isso porque a imprensa se acostumou a chamar, ora só, o PSDB de direita. Aí não dá, né? O ressurgimento do movimento liberal conservador, na verdade, não começou nas ruas, gente. Pioneiros pregaram as ideias antes da gente sair às ruas. O movimento liberal surgiu por iniciativa dos institutos liberais em vários estados do país, pregando ideias, editando livros, fazendo colóquios, mas muito restrito ao mundo intelectual, achando que mexer com política era uma coisa ruim, nefasta e que eles deveriam se restringir ao terreno das ideias. O ministro Paulo Guedes mudou isso. Com o governo Bolsonaro, os liberais, pela primeira vez, os liberais autênticos, foram para o governo. E hoje essas pessoas estão elaborando políticas públicas sob o ponto de vista liberal. No lado conservador, o fundador desse processo, maior influenciador
é o professor Olavo de Carvalho. Praticamente, numa luta quase solitária, o professor formou uma geração de jovens conservadores. Usando a internet, usando as mídias sociais nos seus cursos, ele foi criando lentamente uma vasta rede de seguidores que estudaram aprofundadamente as ideias conservadoras. Com certeza existem outros intelectuais conservadores que não necessariamente foram formados pela escola do professor Olavo de Carvalho. Uma pessoa que eu recomendo vocês conhecerem é a Bruna Torlai, uma filósofa brilhante que tem uma formação por um caminho próprio, mas também tem uma contribuição importante à construção das ideias conservadoras no país. Mas é inegável o papel do professor Olavo de Carvalho. E uma curiosidade, gente, apesar do movimento conservador ter menos apoio empresarial, menos recursos financeiros e uma estrutura mais amadora, digamos assim, que funcionou muito mais nas redes sociais, o movimento conservador hoje é muito mais amplo, muito mais aguerrido, muito mais forte do que o movimento liberal propriamente dito. A meu ver, isso talvez se deva à base cultural conservadora da sociedade brasileira, que é moralmente adepta da defesa da família, talvez muito por influência da nossa formação cristã e da rede de escolas confessionais religiosas que existem espalhadas por todo o país. Então estamos chegando aonde eu queria. Nós temos aqui os dois movimentos de ideias, por um lado os liberais, que durante muito tempo se mantiveram afastados da política, achando que era um território no qual não se deveria entrar, e por outro lado esse movimento conservador, que é mais jovem, mais incipiente, né, mas mais aguerrido, como eu disse. Essas pessoas, a maioria delas, entrou na política a partir de 2013. Então aí vai a minha pergunta: qual é a experiência prática que estas pessoas têm na política? Além dos livros, além do estudo, além da formação teórica, quantas dessas pessoas já participaram de governo? Quantas dessas pessoas têm vida partidária? Quantas dessas pessoas têm longa experiência política? Em geral, os ativistas mais experientes do movimento liberal conservador são ex-esquerdistas. O professor Olavo de Carvalho foi membro do Partido Comunista. Eu mesmo, gente, comecei na política sendo cooptado pela esquerda na universidade aos 17 anos. Com a graça de Deus, eu percebi que, na verdade, os comunistas só estão interessados no poder e em meter a mão no dinheiro dos outros sem trabalhar. Quando eu percebi isso, eu fui mudando gradativamente. Resolvi estudar, tive acesso primeiro aos textos liberais e mais recentemente aos autores conservadores. A esmagadora maioria das pessoas que foi para as ruas a partir de 2013 tem essa característica. Muitas sequer estudaram os textos liberais e conservadoras e a maioria esmagadora não tem experiência política prática. Estamos aprendendo a fazer política fazendo. A geração de alunos que o professor Olavo de Carvalho formou, por exemplo, em sua maioria tem 30 e poucos anos de idade. Ou seja, é uma geração que ainda não se institucionalizou. Eu pergunto aí, quantas dessas pessoas estão nas universidades, gerindo departamentos na área de ciências humanas, nas áreas tecnológicas? Quantas dessas pessoas estão tocando linhas de pesquisa? Quantas dessas pessoas estão dentro de institutos, de fundações financiadas para desenvolver políticas públicas sobre viés liberal e conservadoras? Se existir, são poucas. No movimento conservador, certamente quase ninguém. Quantas dessas pessoas estão na liderança de um partido conservador raiz? Nós temos um partido conservador raiz no país, organizado, atuante, com um programa de governo consistente, com capacidade de chegar no governo e implementar políticas liberais e conservadoras fundamentadas na teoria, experimentadas na prática? Temos? E a nossa bancada no parlamento, gente, os deputados que o PSL elegeu? O perfil dessas pessoas, exceto talvez do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tem uma sólida formação teórica e conhece o conservadorismo a fundo, eu pergunto,
Quantos dos nossos deputados são capazes de proferir uma palestra sobre conservadorismo com base em autores, com base na leitura de textos, tendo consistência e capacidade de defender ideias? Por que será que a nossa bancada é chamada de bancada da selfie? Por que será que os nossos deputados não conseguem sequer se organizar como uma bancada profissional, como fazem os partidos profissionais do mundo inteiro, organizando, avaliando a pauta, definindo prioridade, atuando coletivamente com estratégia? Os nossos 25 deputados, aqueles que sobraram, que nós elegemos no PSL, né? Porque tem muita gente que votou no Frota, muita gente que votou na Joyce. Os 25 fiéis ao presidente, os 4 senadores, eles atuam no cada um por si, mais preocupados parecem em buscar like na internet do que em organizar a atuação de forma eficiente e planejada. E a Aliança pelo Brasil, gente? Será que esse é o Partido Conservador? Eu pergunto para vocês, vocês já deram uma olhadinha na direção da Aliança pelo Brasil? Quantos ativistas liberais e conservadores existem lá na direção? Quantas lideranças dos movimentos de rua desses 6 anos em que a gente esteve na rua lutando para derrubar o PT e para eleger o presidente estão lá na direção da aliança? Será que este é o Partido Liberal Conservador que nós precisamos? O que eu espero é que a gente reflita, evolua, que a gente aperfeiçoe a qualidade dos nossos argumentos, a nossa formação teórica no liberalismo, no conservadorismo e a nossa capacidade de organização e planejamento da luta visando o futuro de curto, médio e longo prazo. Gente, desculpem eu falar um pouquinho aqui da minha história, mas a minha ruptura com a esquerda não foi um processo fácil. Foi muito duro e muito doloroso lá nos meus 26, 27, 28 anos de idade, descobri que eu era um bobo, um ingênuo que tinha me deixado enganar pela esquerda. Mas eu não botei a culpa na esquerda. Eu botei a responsabilidade em mim mesmo. Eu que fui ingênuo. Eu que me deixei iludir acreditando que a esquerda tinha boas intenções puras e queria lutar pela justiça e pela igualdade na sociedade. Só depois é que eu descobri que eles estavam interessados era em poder e dinheiro. Maquiavel ensina que o ser humano, quando se envolve com a disputa de poder, aquele grupo político dos indivíduos que está na política buscando os cargos de poder, na sua maioria, há exceções, estão ali lutando sem escrúpulos morais. São capazes de mentir, de manipular, de fazer de tudo para atingir os seus objetivos. Quem se ilude e imagina que o ser humano não é capaz da maldade, está candidato a se desiludir, a se decepcionar. A minha desilusão com a política, a única, a primeira, foi aquela lá nos 28 anos de idade. Eu nunca mais me desiludi com a política e com lideranças políticas, simplesmente porque para se desiludir é preciso se iludir primeiro. E foi assim que eu saí da adolescência da política. Adquiri maturidade política para enxergar a política de modo racional, de modo objetivo e tentar entender a realidade para além das emoções. Por que eu estou contando essa experiência aqui, gente? Porque eu estou vendo nas redes sociais muita gente viveu uma desilusão parecida com a que eu vivi há mais de 30 anos atrás. Eu vejo pessoas dizendo que, olhando para o que está acontecendo no governo, vendo as nossas lideranças sendo presas, perseguidas e a nossa incapacidade de defender as pessoas, dizendo que vão se afastar da política, que vão cuidar da sua família, da sua vida e não correr o risco de serem presas. Gente, eu sinto muito dizer para vocês, vocês não vão conseguir se afastar da política. A política é uma droga pesada, ela vicia logo nas primeiras doses. Mas a política não é necessariamente uma droga do mal. O fato de que os outros são capazes da maldade, da mentira e da manipulação não significa que para participar da política a gente tenha que repetir as mesmas práticas. Significa que a gente tem que agir como profetas armados, como dizia Maquiavel. Nós temos que saber que o inimigo é capaz da maldade, estar preparado para nos protegermos das sacanagens dos outros. Essa é que é a questão. Isto é ver a política com frieza, com objetividade, com racionalidade. Gente, eu não apoio o presidente Bolsonaro por achar que ele é um mito ou porque ele é meu ídolo. Eu apoio esse governo porque esse governo é a representação das nossas ideias, da nossa luta,
Lula. O presidente chegou lá por méritos próprios, mas também porque todos nós fizemos parte de um amplo movimento para mudar o país. Essa que é a realidade, é assim que nós devemos ver as coisas. Como eu disse para vocês, gente, eu estou na política há 43 anos e esta é a primeira vez que eu apoio um governo. Eu sempre fui oposição ou sempre fui crítico a todos os governos que antecederam o governo do presidente Bolsonaro. Agora, porque o governo está passando por dificuldades, porque o presidente está errando, sim, o presidente erra. Eu perdi as contas de quantas vezes eu quis mandar o presidente para aquele lugar vendo as cagadas que ele estava fazendo. Só não criticava para não prejudicar em público e também porque se criou na direita brasileira essa pecha de quem critica é traidor. A crítica faz parte da evolução e do crescimento. Agora, todo mundo aí está criticando o presidente, está todo mundo insatisfeito. Mas eu não vou deixar de apoiar o presidente porque ele está errando. Ele continua sendo o nosso governo. O governo, assim como todos nós, assim como o nosso movimento, está amadurecendo. Houve um primeiro ano de muito amadorismo, de muita inexperiência, de muito erro, de muito acerto também. O presidente teve méritos, cercou-se de um ministério altamente qualificado, ministro Paulo Guedes, vários outros ministros, o ministro Tarcísio, a ministra Damares. Existem vários ministros que estão tendo um excelente desempenho. Nós vamos jogar todos esses anos de luta na lata do lixo? Vamos abandonar o presidente, abandonar o governo, porque o governo está passando por transformações e porque ele não vai ser daqui para frente o governo purinho, exatamente como a gente gostaria que fosse, porque ele vai ter que compor com outras forças políticas para não ser derrubado? O que vocês querem? Que o Rodrigo Maia vire presidente ano que vem? Porque esse é o plano dos caras. É empichar o presidente, empichar a chapa Bolsonaro-Mourão a partir de janeiro, porque se for na segunda metade do mandato, é o Congresso que elege o sucessor. Pensem, avaliem, é isso que vocês querem? Então vamos dar um desconto. O presidente está dizendo que vai reagir. Qual é um dos principais erros do presidente? O presidente sempre foi impulsivo, reativo. A quantidade de erros que ele cometeu por agir assim é impressionante. Pela primeira vez o presidente está sendo ponderado. Vocês estão sem paciência com ele porque não estão acostumados. O que ele está dizendo e repetindo? Se acalmem, eu estou há muito tempo na política, eu estou planejando uma reação. Bom, eu espero que esteja. Estou esperando a reação. Pelo tempo que o presidente está passando e pelo desgaste que ele está sofrendo, tomando pau de vocês aí nas redes, eu espero que ele tenha realmente uma resposta à altura para o golpe que estão tentando desferir contra ele. E se o governo cair? Sim, o governo pode cair. Nós não somos fortes o suficiente, não somos organizados o suficientes, não temos um partido forte no parlamento, somos inexperientes, estamos aprendendo, mas este é o nosso governo. E se o presidente cair, o que vai acontecer? Bom, se o presidente cair, provavelmente o Rodrigo Maia assume o poder no Congresso Nacional a partir do ano que vem e nós vamos ser oposição. Isso mesmo, nós vamos ser oposição. Vamos voltar para as ruas, vamos estudar, vamos nos organizar, vamos montar institutos, vamos montar fundações, vamos procurar fontes de financiamento para os nossos institutos, para nossas associações, para as nossas organizações, vamos organizar um partido de fato e vamos planejar o futuro no curto, no médio e no longo prazo, porque eles não podem nos deletar da política, gente. Nós viemos para a política para ficar. Eles não vão poder prender 30% da população brasileira, não vão poder aprender os celulares e os computadores de 30% da população, e se eles nos tirarem os celulares e os computadores, nós vamos para a rua do mesmo jeito, vamos como der, compramos outro celular, compramos outro computador, não vamos sair da rua, não vamos sair das mídias sociais, eles vão ter que nos engolir. Não vai ser intimidando as nossas lideranças que eles vão nos derrotar. Não se deixem abater, não saiam das ruas. É isso que a esquerda quer. Parte do movimento para derrubar o presidente, além dessa avalanche da mídia que eles estão fazendo, o objetivo deles é nos tirar das ruas. Eles estão prendendo, intimidando com esse inquérito fajuto e ilegal do STF e com o processo no TSE para caçar chapa. O objetivo dele é nos intimidar, é nos tirar da rua, é nos tirar das mídias sociais. Você aí que fica dizendo que vai se afastar, você está fazendo o jogo deles. Não vamos desistir, vamos seguir na batalha. Gente, para finalizar, a eleição do presidente Bolsonaro foi um atalho da história.
Em outros países, o movimento conservador, ele surgiu na sociedade naturalmente, com base no sentimento da população, se converteu num movimento de ideias, se organizou em partido e chegou no poder. Nós chegamos no poder antes de ter um movimento amadurecido, organizado, com lideranças formadas, com consciência teórica e com uma ampla organização e enraizamento social. Então nós temos um presidente em situação frágil, mas é o nosso governo. Como eu disse, foi um atalho da história, mas a gente não escolhe as condições em que vai agir historicamente. Se a bola veio quadrada, vamos arredondar, vamos lidar com a realidade como nós temos. Uma outra lição que eu aprendi, gente, é que a política é o reino da mutação, é o paraíso da mudança. As coisas mudam da água para o vinho. A derrota de um dia é a vitória de amanhã. O que é vitória hoje pode se converter em derrota amanhã. Há poucos anos atrás, o presidente Bolsonaro era objeto de deboche. Quando ele disse que ia ser candidato a presidente, ninguém acreditou e ele chegou lá. A mesma coisa aconteceu com o movimento do impeachment da Dilma. Quando nós começamos, nós éramos poucos, éramos objeto de deboche, éramos chamados de louco. Passaram-se 2, 3 anos de luta, de mobilização, nós derrubamos a Dilma. Está comprovado que se a gente se organizar, se a gente se qualificar, se a gente agir com racionalidade, planejamento, organização, nós temos condições de vencer. O problema é tirar o foco dos acontecimentos correntes, abrir a grande angular, olhar para o processo histórico, olhar para o passado, enxergar o presente como algo que está entre o passado e o futuro e planejar o futuro. Essa é a nossa missão. Gostou desse vídeo, gente? Então curte, comenta, compartilha, aperta o sininho lá no canal para você ser avisado cada vez que eu boto um vídeo novo e bota o dedãozinho lá, positiva o meu vídeo, faz esse conteúdo chegar em todo mundo que você conhece. Valeu?